Vocês acreditam que alguém pode esconder a verdade por mais de 20 anos? Que pode manipular documentos, mentir para advogados e fazer uma filha acreditar que não tem direito a absolutamente nada da herança da própria mãe? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. Durante 2 décadas vivi acreditando que minha mãe tinha deixado tudo para meu irmão mais velho, que eu não tinha direito a nada, que era assim que as coisas funcionavam na nossa família. Até que um dia, mexendo nos pertences antigos da minha avó, encontrei algo que mudou tudo. Um documento que meu pai e meu irmão achavam que tinha sido destruído há muito tempo, um documento que provou que eu fui enganada durante anos. Esta é a história de como descobri a verdade e de como enfrentei uma família inteira que conspirou para me roubar o que era meu por direito. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Preciso começar essa história explicando como nossa família sempre funcionou porque vocês vão entender que o que aconteceu comigo não foi um acidente, foi o resultado de anos de uma mentalidade tóxica que colocava os homens sempre em primeiro lugar. Meu nome é Amanda Miller, e cresci numa casa onde ficou muito claro desde cedo que eu, sendo mulher, sempre seria considerada menos importante que meu irmão Robert. Não eram só pequenas diferenças de tratamento, eram abismos gigantescos que moldaram toda a minha infância e adolescência. Robert é 4 anos mais velho que eu, e desde pequeno foi tratado como se fosse o príncipe da família. Qualquer coisa que ele quisesse ganhava. Videogame novo? Era dele. Bicicleta, cara, óbvio que seria para o Robert. Aulas de música, esportes, cursos extras? Tudo para ele porque homem precisa estar preparado para o futuro para sustentar uma família. Enquanto isso, eu cresci ouvindo que mulher não precisava se preocupar com essas coisas, que eu ia casar e meu marido ia cuidar de mim. Quando eu pedia para fazer aulas de violão como meu irmão, minha mãe dizia que era melhor eu aprender a cozinhar e costurar. Quando eu queria uma bicicleta boa para ir para a escola, meu pai falava que menina não precisava disso, que era melhor eu ir caminhando mesmo. Nossa casa em Portland, Oregon, era grande e bonita, mas dentro dela as regras eram muito claras. Robert podia tudo, eu tinha que me contentar com as sobras. Ele tinha o quarto maior, com banheiro privativo. Eu dividia o banheiro pequeno do corredor com os hóspedes. Ele ganhava mesada generosa toda semana. Eu tinha que implorar por alguns dólares quando precisava comprar alguma coisa para a escola. O que mais me doía era ver que minha própria mãe, Sarah Miller, participava dessa dinâmica. Ela, que deveria me proteger, me apoiar, também colocava meu irmão sempre em primeiro lugar. Quando eu reclamava das diferenças de tratamento, ela dizia que era assim mesmo, que na família dela sempre foi assim, que mulher tinha que aceitar o seu lugar. Meu pai, Thomas Miller, era empresário e tinha uma pequena rede de restaurantes na região. Ele sempre deixou claro que tudo aquilo seria do Robert um dia, que ele estava preparando meu irmão para assumir os negócios da família. Eu nunca fui incluída nessas conversas, nunca me ensinaram nada sobre como funcionava a empresa, nunca me deram a chance de mostrar interesse ou aptidão para os negócios. Durante toda a minha adolescência, ouvi meus pais planejando o futuro do Robert. Eles pagaram uma faculdade cara de administração para ele, compraram um apartamento próximo à universidade, deram um carro novo de presente quando ele se formou. Tudo isso enquanto eu trabalhava meio período numa cafeteria para juntar dinheiro para minha própria educação. Quando chegou a minha vez de pensar em faculdade, a conversa foi bem diferente. Meu pai disse que não via necessidade de investir muito na minha educação, que eu podia fazer um curso técnico em alguma coisa simples, que mulher não precisava se complicar com essas coisas. Minha mãe concordou, dizendo que seria melhor eu me focar em encontrar um bom marido. Eu me rebelei contra isso. Aos 18 anos, consegui uma bolsa de estudos parcial para estudar contabilidade numa universidade estadual. Tive que trabalhar em 2 empregos para conseguir pagar o resto das mensalidades e me sustentar. Meus pais não ajudaram nem com 1 centavo, dizendo que se eu queria ser independente e teimosa que me virasse sozinha. Foram 4 anos muito difíceis. Enquanto Robert vivia confortavelmente no apartamento que meus pais pagavam, dirigindo o carro que eles deram de presente, eu dividia um quarto minúsculo com 2 colegas e trabalhava até altas horas para conseguir pagar as contas. Muitas vezes passei fome. Muitas vezes pensei em desistir, mas algo dentro de mim não deixava. O mais doloroso era ver que meus pais não demonstravam nenhum orgulho das minhas conquistas. Quando me formei com honras, eles nem compareceram à formatura.
Disseram que tinham outros compromissos, mas eu soube depois que passaram o fim de semana numa viagem com meu irmão para comemorar não sei o quê. Robert, por outro lado, sempre foi mimado e protegido de qualquer dificuldade. Quando ele teve problemas na faculdade por causa de bebida e festas, meus pais pagaram advogados e psicólogos para resolver tudo. Quando ele bateu o carro dirigindo bêbado, eles compraram outro no dia seguinte. Quando ele gastou todo o dinheiro da mesada em apostas online, eles aumentaram a quantia sem nem questionar. Ele nunca precisou trabalhar um dia na vida. Depois que se formou, foi direto para a empresa do meu pai, numa posição de gerência, ganhando um salário que eu levaria anos para conseguir. Eu, com meu diploma de contabilidade, tive que me contentar com empregos menores, começando sempre de baixo, provando meu valor a cada passo. A diferença de tratamento era tão gritante que até vizinhos e amigos da família comentavam. Algumas pessoas perguntavam para minha mãe por que ela tratava os filhos de forma tão diferente, e ela sempre respondia a mesma coisa. É assim que a vida é. Robert vai ter uma família para sustentar, Amanda vai casar e ser sustentada. Essa mentalidade não era só da minha família imediata. Meus avós paternos, William e Dorothy Miller, pensavam exatamente da mesma forma. Eles também sempre colocaram Robert num pedestal, e me tratavam como se eu fosse apenas uma figurante na história da família. Nas reuniões familiares, todos os planos, todas as conversas importantes giravam em torno do meu irmão. Eu cresci internalizando essa dinâmica, acreditando que realmente eu valia menos, que meu lugar era sempre em segundo plano. Por muito tempo nem questionei isso. Achava que era normal, que era assim que as famílias funcionavam. Só quando comecei a conviver com outras pessoas, outros tipos de família, percebi o quanto aquilo era errado. Na faculdade, conheci colegas que vinham de famílias onde meninos e meninas eram tratados com igualdade, onde os pais investiam igualmente na educação de todos os filhos, onde as decisões familiares levavam em conta a opinião de todos. Foi um choque cultural para mim descobrir que nem toda a família funcionava como a minha. Comecei a questionar meus pais sobre essa diferença de tratamento, mas eles sempre tinham uma justificativa pronta. Diziam que era tradição da família, que sempre foi assim, que eu estava sendo influenciada por ideias modernas que não tinham nada a ver com nossos valores. Minha mãe costumava contar histórias sobre como na família dela, lá no Tennessee, as mulheres sempre souberam qual era o seu lugar. Dizia que a avó dela, Margaret, tinha criado 7 filhos, e nunca questionou o marido sobre nada, que sempre colocou os filhos homens em primeiro lugar, e que a família prosperou por causa disso. Essas histórias me incomodavam profundamente, mas eu não tinha força para rebater. Estava sempre na defensiva, sempre tentando provar que merecia mais atenção, mais investimento, mais respeito. Era uma batalha desgastante que nunca levava a lugar nenhum. Quando me formei e comecei a trabalhar como contadora numa empresa de médio porte em Portland, senti um alívio enorme. Finalmente estava construindo minha própria vida, minha própria identidade, longe da dinâmica tóxica da minha família. Aluguei um apartamento pequeno, mas confortável, comprei meu próprio carro usado, comecei a me sustentar completamente. Meus pais não demonstraram nenhum orgulho da minha independência, pelo contrário, pareciam incomodados com o fato de eu estar me virando sozinha. Minha mãe vivia dizendo que eu estava se matando de trabalhar, quando podia estar procurando um marido para me sustentar. Meu pai fazia comentários sarcásticos sobre minhas ambições profissionais, dizendo que eu estava perdendo tempo. Enquanto isso, Robert continuava sendo tratado como o filho pródigo. Aos 25 anos, meus pais compraram uma casa para ele, um sobrado lindo num bairro nobre de Portland. Disseram que era um investimento no futuro da família, que ele precisava de um lugar adequado para receber clientes e construir uma imagem profissional sólida. Eu, aos 21, continuava pagando o aluguel do meu apartamento pequeno com muito esforço. Quando comentei sobre a injustiça da situação, meu pai disse que se eu quisesse uma casa, era só arranjar um marido que pudesse comprar uma para mim. A empresa do meu pai cresceu muito durante esses anos. Ele abriu mais 3 restaurantes e o faturamento aumentou significativamente. Robert foi promovido várias vezes, sempre sem precisar provar nada, sempre como consequência natural do seu destino como herdeiro da família. Eu acompanhava tudo isso de longe, sempre esperando que uma hora meus pais reconhecessem meu valor, que me incluíssem nos planos da família, que me dessem uma chance de mostrar que eu também podia contribuir para o sucesso dos negócios. Afinal, eu tinha formação em contabilidade, entendia de finanças, poderia ajudar muito na gestão da empresa. Mas essa chance nunca chegou.
Toda vez que eu sugeria alguma coisa relacionada aos negócios da família, era como se eu fosse invisível. Meus pais ouviam educadamente e depois mudavam de assunto. Robert nem se dava ao trabalho de fingir interesse nas minhas opiniões. Foi nessa época que comecei a entender que minha posição na família não era temporária, não era algo que ia mudar com o tempo ou com as minhas conquistas. Era uma decisão deliberada, uma escolha consciente de me manter sempre em segundo plano, sempre dependente, sempre inferior ao meu irmão. Essa compreensão foi dolorosa, mas também libertadora de certa forma. Parei de tentar provar meu valor para eles e comecei a focar na minha própria vida, na minha própria carreira, nas minhas próprias conquistas. Se eles não conseguiam ver meu potencial, o problema era deles, não meu. Consegui algumas promoções no meu trabalho, fiz cursos de especialização, construí uma reputação sólida na minha área. Aos 25 anos, estava ganhando um salário respeitável e tinha uma vida confortável. Não era rica como meu irmão, que herdaria tudo da família, mas estava bem e era independente. Foi nessa época que minha mãe começou a ficar doente. No início eram sintomas pequenos, dores de cabeça frequentes, cansaço excessivo, lapsos de memória ocasionais. Ela sempre foi do tipo que não gostava de ir ao médico, então demorou meses para aceitar fazer alguns exames. Quando finalmente descobrimos o que estava acontecendo, o diagnóstico foi devastador: tumor no cérebro, agressivo, com poucas chances de tratamento eficaz. Os médicos disseram que ela tinha no máximo 2 anos de vida, talvez menos, dependendo de como o tumor evoluísse. A notícia abalou toda a família, mas de formas diferentes. Meu pai ficou completamente perdido, sem saber como lidar com a situação. Robert, que sempre foi protegido de qualquer dificuldade, entrou em negação total, recusando-se a aceitar a gravidade do diagnóstico. Eu, por outro lado, assumi naturalmente o papel de cuidadora. Comecei a acompanhar minha mãe nas consultas médicas, a pesquisar sobre tratamentos, a organizar os cuidados que ela precisaria. Era como se toda aquela experiência de me virar sozinha, de resolver meus próprios problemas, me tivesse preparado para essa responsabilidade. Durante os meses que se seguiram, a dinâmica da família começou a mudar sutilmente. Minha mãe, talvez por estar encarando a própria mortalidade, começou a me ver de forma diferente. Ela percebia que eu era a mais responsável, a mais organizada, a que realmente estava presente quando ela precisava. Algumas vezes durante as sessões de quimioterapia, ela me pedia desculpas por ter me tratado de forma diferente do meu irmão. Dizia que tinha sido criada assim, que achava que estava fazendo certo, mas que agora percebia que tinha sido injusta comigo. Essas conversas me emocionavam muito, mas também me confundiam. Parte de mim queria perdoar imediatamente, queria abraçar essa nova versão da minha mãe que finalmente me reconhecia. Outra parte estava cheia de raiva por tudo que eu tinha passado, por todos os anos de tratamento desigual. Meu pai e meu irmão não gostavam nada dessa mudança. Eles viam que minha mãe estava desenvolvendo uma conexão mais forte comigo, e isso os incomodava profundamente. Robert especialmente parecia ressentido com o fato de eu estar assumindo o papel de filha responsável quando ele sempre foi o favorito. Era irônico ver como no momento em que a família mais precisava de alguém confiável e competente eles se voltaram para mim, a mesma pessoa que sempre trataram como menos capaz, menos importante. Mas eu não fiz isso por eles, fiz pela minha mãe, porque independente de tudo que tinha acontecido entre nós, eu a amava. Os últimos meses da vida da minha mãe foram intensos e dolorosos, mas também transformadores. Ela passou a me incluir em conversas importantes sobre o futuro da família, sobre seus desejos e preocupações. Pela primeira vez na vida, senti que ela me via como uma pessoa adulta capaz e confiável. Foi durante esse período que ela mencionou algumas vezes que queria ter certeza de que eu ficaria bem depois que ela morresse. Dizia que se preocupava com o fato de eu não ter a mesma segurança financeira do meu irmão, que queria fazer alguma coisa para equilibrar as coisas. Na época pensei que ela estava apenas se sentindo culpada pelo passado. Nunca imaginei que essas palavras fossem o prelúdio de algo muito maior, algo que mudaria completamente minha vida anos depois. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história.
Minha mãe Sarah morreu numa terça-feira de março de 2018, depois de uma luta corajosa contra o câncer que durou exatamente 1 ano e 8 meses. Eu estava segurando a mão dela quando ela deu o último suspiro no hospital. Meu pai e Robert chegaram 20 minutos depois, mas eu fui a única que esteve ali no momento final. O funeral foi surreal. Centenas de pessoas apareceram para se despedir da minha mãe, todos falando sobre como ela era uma mulher especial, generosa, sempre disposta a ajudar. Eu ouvi aqueles elogios e me perguntava se estavam falando da mesma pessoa que eu conhecia, a mesma que passou anos me tratando como cidadã de segunda classe. Mas o que mais me chamou a atenção foi o comportamento do meu pai e do meu irmão durante todo o processo. Eles pareciam estar sempre sussurrando entre si, tendo conversas privadas que paravam abruptamente quando eu me aproximava. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. 3 dias após o funeral, nosso advogado da família, Michael Harrison, marcou uma reunião para a leitura do testamento. Eu nem sabia que minha mãe tinha feito um testamento separado do meu pai, sempre assumi que tudo que eles possuíam era em conjunto, que não havia nada específico dela para ser dividido. A reunião aconteceu no escritório do Harrison, um prédio elegante no centro de Portland. Quando cheguei, meu pai e Robert já estavam lá, sentados lado a lado numa postura que me pareceu defensiva. Eles me cumprimentaram de forma estranha, formal demais para a ocasião. O advogado começou explicando que minha mãe tinha feito um testamento alguns anos antes de ficar doente, e que havia feito algumas alterações durante o período da doença. Ele disse que o documento era bem específico sobre seus desejos e que precisávamos respeitar a vontade dela. Meu coração começou a bater mais forte. Pela primeira vez na vida, pensei que talvez minha mãe realmente tivesse se lembrado de mim, que talvez tivesse tentado corrigir anos de desigualdade através do testamento. Talvez ela realmente se arrependesse de tudo que havia conversado comigo durante a doença. Mas quando Harrison começou a ler o testamento, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Segundo o documento, minha mãe deixava tudo para meu pai: a casa onde vivíamos, suas joias, suas economias pessoais, seus investimentos, absolutamente tudo. Para mim, sobrava apenas uma pequena quantia em dinheiro, $5.000, e alguns objetos pessoais sem valor. Robert herdava imediatamente 20% da empresa do meu pai, algo que nem sabia que minha mãe possuía. Também ganhava um terreno que ela tinha comprado anos atrás em seu nome, e um fundo de investimentos considerável. Para ele, ela havia deixado pelo menos $300.000 em bens diversos. Para mim, $5.000 e uma caixa de fotografias antigas. Fiquei sentada ali, tentando processar aquela informação. Mesmo depois de todos os nossos momentos de aproximação durante a doença, mesmo depois de ela ter pedido desculpas pelo tratamento desigual, mesmo depois de ter prometido que se preocupava com meu futuro, ela havia mantido exatamente o mesmo padrão de sempre. O advogado continuou lendo alguns detalhes técnicos, mas eu já não estava mais ouvindo direito. Sentia como se estivesse flutuando, como se aquilo fosse um pesadelo do qual eu fosse acordar a qualquer momento. Não era possível que minha própria mãe tivesse feito isso comigo mais uma vez. Quando a leitura terminou, houve um silêncio constrangedor. O Harrison perguntou se alguém tinha dúvida sobre o testamento, se havia algo que não estava claro. Meu pai e Robert balançaram a cabeça, parecendo satisfeitos com tudo o que tinham ouvido. Eu consegui apenas murmurar uma pergunta sobre quando o testamento tinha sido feito. O advogado consultou os documentos e disse que a versão original era de 2015, mas que havia uma atualização de 2017, alguns meses antes da minha mãe ficar doente. Isso me confundiu ainda mais. Se ela tinha atualizado o testamento em 2017, por que não incluiu as mudanças de pensamento que demonstrou durante a doença? Por que manteve a mesma distribuição desigual de sempre? Saí daquele escritório completamente perdida. Caminhei várias quadras pelas ruas de Portland sem destino, tentando entender o que tinha acontecido. Havia alguma coisa muito estranha naquela situação, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Jessica Martinez, para conversar sobre tudo o que havia acontecido. Jessica sempre foi muito direta e prática, e ela imediatamente achou estranho o comportamento do meu pai e do meu irmão. Amanda, ela disse, você não achou suspeito eles estarem sempre cochichando? E essa história de testamento atualizado em 2017? Se sua mãe estava realmente arrependida, por que não mudou nada a seu favor?
As palavras da Jéssica plantaram uma semente de dúvida na minha cabeça. Comecei a relembrar todos os momentos estranhos dos últimos dias. As conversas interrompidas, os olhares conspiratórios, a formalidade excessiva no escritório do advogado. Na semana seguinte, tentei conversar com meu pai sobre a herança. Perguntei se ele achava justo eu ter recebido tão pouco, se não havia nada mais que minha mãe gostaria que eu tivesse. Ele respondeu de forma evasiva, dizendo que o testamento era claro e que devíamos respeitar a vontade dela. Mas havia algo no tom de voz dele, na forma como desviava o olhar, que me fez suspeitar ainda mais. Meu pai nunca foi um bom mentiroso, e eu estava começando a perceber sinais de que ele estava escondendo alguma coisa. Robert, por outro lado, estava visivelmente desconfortável sempre que o assunto herança vinha à tona. Ele, que sempre foi arrogante e direto, agora parecia nervoso e evasivo. Quando tentei conversar com ele sobre o terreno que havia herdado, ele mudou de assunto rapidamente. Decidi fazer minha própria investigação. Comecei pesquisando sobre o terreno que Robert havia herdado. Descobri que ficava numa área que estava sendo valorizada rapidamente próxima a um novo shopping center que seria construído. O valor dele era muito maior do que imaginei inicialmente. Também pesquisei sobre os investimentos que minha mãe supostamente possuía. Como eu trabalhava na área financeira, sabia onde procurar informações. O que descobri me deixou ainda mais intrigada. Minha mãe tinha movimentado muito dinheiro nos meses anteriores à morte, transferindo valores significativos entre diferentes contas. Essas movimentações não faziam sentido para alguém que estava morrendo. Por que ela estaria reorganizando seus investimentos se sabia que tinha pouco tempo de vida? E por que essas transferências não apareciam claramente no testamento? Resolvi marcar uma conversa particular com o Michael Harrison. Disse que queria entender melhor alguns aspectos técnicos da herança, que como contadora gostaria de analisar os documentos com mais detalhes. O advogado foi gentil, mas percebi que ele também estava um pouco desconfortável. Quando perguntei sobre as atualizações feitas no testamento em 2017, ele disse que minha mãe havia procurado o escritório sozinha, que parecia decidida sobre as mudanças que queria fazer. Mas que tipo de mudanças foram essas? Perguntei. Harrison hesitou antes de responder. Disse que não podia entrar em detalhes específicos, mas que as alterações tinham sido principalmente relacionadas à distribuição dos bens entre os beneficiários. Essa resposta me deixou ainda mais curiosa. Se as mudanças tinham sido na distribuição dos bens, e eu havia recebido praticamente nada, significava que inicialmente o testamento era diferente? Que talvez, na versão original, eu tivesse direito a mais coisas? Quando perguntei se poderia ver a versão original do testamento, Harrison disse que isso não era possível, que apenas a versão final era válida juridicamente. Mas a forma como ele disse, o nervosismo na voz, me fez suspeitar que havia algo importante naquela versão anterior. Saí do escritório do advogado com mais perguntas do que respostas. Havia definitivamente alguma coisa estranha acontecendo, mas eu não tinha provas concretas de nada. Era apenas uma sensação, uma intuição de que as coisas não eram como pareciam. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção no comportamento da minha família. Notei que meu pai evitava falar sobre minha mãe, o que era estranho considerando que eles tinham sido casados por mais de 30 anos. Sempre que alguém mencionava alguma lembrança dela, ele mudava de assunto rapidamente. Robert, por sua vez, parecia estar com pressa para formalizar todas as questões da herança. Ele ligava constantemente para o escritório do Harrison perguntando sobre prazos e documentações. Para alguém que sempre foi preguiçoso e desorganizado, aquela urgência era suspeita. Foi durante uma visita à casa dos meus pais para recolher os objetos pessoais que minha mãe havia me deixado que notei algo muito estranho. A casa parecia diferente, como se alguém tivesse removido sistematicamente todos os traços da presença dela. As fotografias que sempre ficaram na sala mostrando momentos familiares importantes tinham sumido. Os livros dela, que ocupavam 2 estantes inteiras na biblioteca, não estavam mais lá. Até os objetos decorativos que ela colecionava tinham desaparecido. Quando perguntei para meu pai sobre essas coisas, ele disse que havia doado tudo para a caridade, que era muito doloroso manter aqueles objetos na casa. Mas algo na explicação dele não me convenceu. Era como se quisessem apagar completamente a memória da minha mãe. Na caixa de objetos pessoais que recebi, havia principalmente fotografias antigas e algumas joias sem valor.
Mas enquanto olhava tudo aquilo, encontrei algo interessante: algumas anotações da minha mãe, escritas à mão, com datas do período em que ela estava doente. As anotações eram fragmentadas, pareciam ser lembretes pessoais sobre coisas que ela queria fazer ou resolver. Uma delas chamou minha atenção especialmente. Conversar com Harrison sobre Amanda, corrigir injustiça. A data era de dezembro de 2017, apenas 2 meses antes da morte dela. Aquela anotação mudou tudo. Se minha mãe estava pensando em corrigir uma injustiça relacionada a mim em dezembro de 2017, por que o testamento final, supostamente atualizado naquele período, mantinha exatamente a mesma distribuição desigual de sempre? Mostrei a anotação para Jessica, e nós duas chegamos à mesma conclusão: havia alguma coisa muito errada naquela história. Minha mãe aparentemente tinha a intenção de mudar o testamento a meu favor, mas isso não tinha se refletido no documento final. Jessica sugeriu que eu procurasse um advogado independente para analisar a situação. Ela conhecia alguém especializado em questões de herança que poderia me orientar sobre meus direitos e sobre a possibilidade de contestar o testamento. A princípio hesitei. Contestar a herança significaria entrar em guerra com minha própria família, significaria admitir que havia suspeitas de fraude ou manipulação. Era um passo muito sério, que poderia destruir definitivamente os poucos laços que ainda existiam entre nós. Mas quanto mais eu pensava sobre tudo o que havia acontecido, mais convencida ficava de que alguma coisa estava errada. A anotação da minha mãe era apenas uma peça do quebra-cabeça, mas era uma peça importante que não se encaixava com o resto da história. Marquei uma consulta com a advogada que Jessica havia recomendado, Dr. Patricia Williams. Ela tinha uma reputação excelente na área de direito sucessório, e já havia lidado com casos similares de suspeita de manipulação de testamentos. Quando contei toda a história para Dr. Williams, ela ouviu com atenção e fez várias perguntas específicas sobre cronologia dos eventos, sobre o comportamento da minha família, sobre as movimentações financeiras que eu havia descoberto. No final da conversa ela foi muito direta: Amanda, há vários elementos nessa história que levantam suspeitas. A anotação da sua mãe, o comportamento evasivo do seu pai e irmão, as movimentações financeiras estranhas, a pressa para formalizar tudo, pode ser apenas coincidência, mas também pode ser indicativo de que houve manipulação. Ela explicou que seria possível solicitar uma investigação mais aprofunda sobre o testamento, incluindo análise grafotécnica da assinatura, verificação de todas as versões anteriores do documento e auditoria das movimentações financeiras da minha mãe nos meses anteriores à morte. Mas você precisa estar preparada, ela alertou, porque se decidirmos seguir com essa investigação não há volta. Sua família vai saber que você está questionando a legitimidade da herança, e isso pode causar um conflito irreversível. Saí daquele escritório com uma decisão difícil para tomar. Eu podia aceitar a situação como estava, engolir mais uma injustiça e tentar seguir em frente com minha vida. Ou podia lutar pelos meus direitos, mesmo que isso significasse destruir definitivamente minha relação com meu pai e meu irmão. Naquela noite, fiquei acordada até tarde pensando sobre tudo. Relembrei todos os anos de tratamento desigual, todas as vezes que fui colocada em segundo plano, todas as oportunidades que me foram negadas. Pensei na anotação da minha mãe, nas palavras dela durante a doença sobre se preocupar com meu futuro. No final, cheguei à conclusão de que eu devia isso a mim mesma, e talvez até a minha mãe. Se ela realmente tinha tentado corrigir as injustiças do passado, e havia sido impedida de alguma forma, eu precisava descobrir a verdade. Na manhã seguinte liguei para a Dr. Williams, e disse que queria seguir em frente com a investigação. Ela me explicou os próximos passos, e os custos envolvidos. Seria caro e demorado, mas eu estava decidida a descobrir o que realmente havia acontecido. O que eu não imaginava era que essa decisão ia revelar segredos muito maiores do que eu poderia ter imaginado, segredos que estavam escondidos há décadas na minha família. A investigação oficial começou 3 semanas depois da minha conversa com a Dr. Patricia Williams. O primeiro passo foi solicitar ao tribunal todas as versões do testamento da minha mãe, incluindo rascunhos e documentos preparatórios que pudessem estar arquivados no escritório do Michael Harrison. Não foi fácil conseguir esses documentos. Harrison resistiu inicialmente, alegando questões de confidencialidade cliente-advogado.
Mas a Dr. Williams argumentou que, como beneficiária do testamento, eu tinha direito legal de examinar todo o processo de elaboração do documento. Enquanto esperávamos a liberação dos documentos, Patrícia sugeriu que fizéssemos uma investigação paralela sobre as finanças da minha mãe. Como eu tinha conhecimento em contabilidade, poderia ajudar a analisar extratos bancários e movimentações suspeitas. Foi aí que descobri algo que me deixou completamente chocada. Minha mãe não tinha apenas uma conta bancária como eu sempre pensei. Ela mantinha 3 contas diferentes em bancos distintos, e uma delas tinha movimentações muito significativas que nunca apareceram no inventário oficial. Na conta principal, do Wells Fargo, estavam as movimentações normais: salário da aposentadoria, despesas médicas, transferências para meu pai. Mas havia uma segunda conta no Bank of America que mostrava depósitos regulares, de uma fonte que eu não conseguia identificar, e uma terceira conta no Chase Bank que tinha sido esvaziada completamente 2 semanas antes da morte dela. A conta do Chase tinha sido fechada em fevereiro de 2018, e o saldo final transferido foi de $150 mil. Uma quantia enorme que simplesmente desapareceu do patrimônio oficial da minha mãe. Para onde foi esse dinheiro? Por que não apareceu no testamento? Mostrei essas descobertas para Patrícia, e ela ficou tão intrigada quanto eu. Decidimos contratar um investigador financeiro privado, um ex-agente do FBI, especializado em rastreamento de ativos, chamado David Chen. David começou a trabalhar imediatamente, e em poucos dias trouxe informações que mudaram completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Ele descobriu que a conta do Chase Bank tinha sido aberta em nome da minha mãe, mas com procuração legal para meu pai e meu irmão operarem a conta. Mais chocante ainda, os depósitos regulares na conta do Bank of America vinham de uma empresa chamada Miller Properties LLC, uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que estava registrada em nome do meu pai e do meu irmão. David explicou que a Miller Properties parecia ser uma empresa de fachada, criada para gerenciar propriedades que oficialmente não existiam nos registros da família. Ele encontrou evidências de que essa empresa possuía pelo menos 4 imóveis comerciais na região de Portland, todos comprados com dinheiro que supostamente vinha das economias da minha mãe. A descoberta mais impressionante foi que um desses imóveis era exatamente o terreno que Robert havia herdado no testamento. Na verdade, o terreno já estava em nome da Miller Properties há mais de 2 anos, comprado com dinheiro da conta secreta da minha mãe. Isso significava que meu irmão não havia herdado o terreno. Ele já era coproprietário através da empresa, e o testamento apenas formalizava uma situação que já existia. Pior ainda, significava que minha mãe pode nem ter sabido que seu dinheiro estava sendo usado para comprar propriedades em nome de uma empresa controlada por meu pai e meu irmão. Quando confrontei Patrícia com essas informações, ela foi categórica: Amanda, isso não é apenas suspeito, se comprovado, é fraude. Seu pai e seu irmão podem ter estado desviando sistematicamente o dinheiro da sua mãe para investimentos pessoais, usando procurações que ela pode nem ter entendido completamente. Decidimos acelerar o processo de obtenção dos documentos do testamento. Patrícia entrou com uma moção judicial mais agressiva, argumentando que havia evidências de possível fraude que justificavam uma investigação imediata. O juiz concordou, e em uma semana recebemos uma caixa com todos os documentos relacionados ao testamento da minha mãe. O que encontramos ali dentro mudou tudo. Havia não apenas 2 versões do testamento como Harrison havia mencionado, mas 5 versões diferentes, elaboradas ao longo de 3 anos. E a evolução dessas versões contava uma história completamente diferente da que eu conhecia. A primeira versão, de 2015, era relativamente equilibrada. Minha mãe deixava a casa para meu pai, mas dividia o resto do patrimônio meio a meio entre mim e Robert. Eu herdaria metade dos investimentos, metade das economias, e alguns imóveis que ela possuía. A segunda versão, de março de 2016, já mostrava uma mudança significativa. A participação do Robert aumentava para 60%, enquanto a minha diminuía para 40%. Mas ainda assim, era uma divisão razoável. A terceira versão, de setembro de 2016, mostrava uma deterioração dramática da minha posição. Robert passava a herdar 80% de tudo, eu ficava com apenas 20%. E alguns bens específicos, como o terreno que depois descobri estar na Miller Properties, eram transferidos diretamente para ele.
A quarta versão, de maio de 2017, era ainda pior. Minha participação caía para apenas 10%, e a maior parte dos bens mais valiosos era direcionada para Robert, ou para contas conjuntas com meu pai. E finalmente, a quinta versão, a que foi lida no escritório, me deixava praticamente sem nada. O mais impressionante era que cada mudança estava acompanhada de uma ata de reunião entre minha mãe, o advogado Harrison, e sempre a presença do meu pai. Em nenhuma dessas reuniões eu havia sido consultada ou ao menos informada de que mudanças estavam sendo feitas. Mas o documento mais chocante de todos estava no final da pilha. Era uma carta manuscrita da minha mãe, datada de janeiro de 2018, apenas 2 meses antes da morte dela. A carta estava endereçada ao Michael Harrison e dizia o seguinte: Caro Michael, estou escrevendo para solicitar uma nova revisão do meu testamento. Durante esses meses de doença pude refletir muito sobre como tratei meus filhos ao longo da vida, e percebo que cometi injustiças graves contra minha filha Amanda. Ela tem sido a única presente durante minha doença, a única que realmente se importa com meu bem-estar. Enquanto isso, percebo que Thomas e Robert estão mais interessados em questões financeiras do que no meu estado de saúde. Gostaria de alterar meu testamento para deixar uma parte significativa da herança para Amanda. Ela merece ter segurança financeira e independência, coisas que nunca ofereci para ela em vida. Por favor, marque uma reunião comigo assim que possível, mas peço que seja apenas entre nós dois. Não quero que Thomas ou Robert saibam dessas mudanças até que tudo esteja finalizado. Atenciosamente, Sarah Miller. Lendo aquela carta, senti uma mistura de emoções avassaladoras. Tristeza, porque confirmava que minha mãe realmente havia se arrependido e queria corrigir as injustiças. Raiva, porque aparentemente essa vontade dela nunca se concretizou. E suspeita, porque algo ou alguém havia impedido que ela fizesse essas mudanças. Patricia examinou a carta cuidadosamente e identificou algo crucial. Havia uma resposta do Harrison grampeada atrás da carta. A resposta era breve e formal. Cara Sarah, recebi sua solicitação e entendo suas preocupações. No entanto, devo lembrá-la de que qualquer mudança significativa em seu testamento deve ser discutida com Thomas, considerando que muitos dos bens são de propriedade conjunta. Sugiro que conversemos sobre isso em família antes de proceder com alterações. Michael Harrison. Aquela resposta revelava muito sobre a situação. O advogado, que deveria representar os interesses da minha mãe, estava claramente alinhado com meu pai. Em vez de marcar imediatamente uma reunião para atender ao pedido dela, ele sugeriu envolver justamente as pessoas das quais ela queria manter sigilo. Patricia ficou indignada com a conduta do Harrison. Amanda, isso é uma violação clara dos deveres éticos de um advogado. Ele deveria ter atendido à solicitação da sua mãe imediatamente, sem envolver terceiros que ela explicitamente queria manter fora da conversa. Decidimos investigar mais a fundo a relação entre Harrison e meu pai. David Chen descobriu que o advogado não apenas representava nossa família há mais de 15 anos, mas também era sócio minoritário em 2 dos imóveis da Miller Properties. Isso explicava muita coisa. Harrison não era apenas o advogado da família, ele era parceiro de negócios do meu pai e do meu irmão. Sua lealdade não estava com minha mãe ou com a justiça, mas com os interesses financeiros que compartilhava com eles. Patricia explicou que essa descoberta era extremamente grave. Se o advogado tinha interesses financeiros conflitantes, ele nunca deveria ter continuado representando sua mãe. Isso é violação ética grave e pode invalidar todos os documentos que ele preparou. Enquanto processávamos essas informações, David Chen trouxe mais descobertas perturbadoras. Ele havia rastreado as movimentações da conta fechada do Chase Bank e descoberto que os $150 mil haviam sido transferidos para uma conta pessoal do meu irmão Robert, 2 dias antes da morte da minha mãe. A transferência havia sido feita usando a procuração que Robert tinha para operar a conta, mas aconteceu no momento em que minha mãe estava sedada no hospital, inconsciente devido aos medicamentos para dor. David também descobriu que 3 dos 4 imóveis da Miller Properties haviam sido vendidos discretamente nas semanas seguintes à morte da minha mãe, gerando um lucro de mais de $500 mil que foi dividido entre meu pai e meu irmão.
Toda aquela operação havia sido planejada meticulosamente. Eles haviam usado o dinheiro da minha mãe para comprar propriedades valiosas, aguardaram sua morte, liquidaram os investimentos rapidamente, e ainda ficaram com a herança oficial por cima. O que mais me doía era perceber que tudo isso havia sido feito enquanto minha mãe estava morrendo, enquanto ela demonstrava arrependimento e tentava corrigir as injustiças do passado. Eles não apenas ignoraram os desejos dela, como ativamente sabotaram qualquer chance de ela fazer as mudanças que queria. Patrícia sugeriu que era hora de tomar medidas legais mais agressivas. Com todas as evidências que tínhamos coletado, podíamos entrar com uma ação judicial por fraude, má administração de bens e violação de deveres fiduciários. Amanda, ela disse, você não está apenas lutando pela sua herança, você está lutando pela dignidade da sua mãe, pelo respeito aos últimos desejos dela. Isso vai além de dinheiro, é uma questão de justiça. Naquela noite liguei para Jessica para contar todas as descobertas. Ela ficou chocada com a extensão da fraude, mas também orgulhosa da minha determinação em buscar a verdade. Você imagina se tivesse desistido no começo, ela disse. Se tivesse aceitado aqueles $5.000 e seguido em frente, eles teriam saído impunes de tudo isso. Ela estava certa. Se eu não tivesse questionado, se não tivesse investigado, meu pai e meu irmão teriam conseguido o crime perfeito. Eles teriam roubado centenas de milhares de dólares, desrespeitado os últimos desejos da minha mãe, e ainda mantido a reputação de família respeitável. No dia seguinte, Patrícia entrou com a ação judicial. O processo incluía pedidos de anulação do testamento, restituição de todos os bens fraudulentamente transferidos, e indenização por danos morais. Também solicitamos uma investigação criminal contra meu pai, meu irmão, e o advogado Harrison por fraude e apropriação indébita. O processo seria longo e complicado, mas finalmente eu tinha evidências concretas de que minha família havia conspirado contra mim e contra minha própria mãe. A verdade estava começando a vir à tona, e não havia mais como escondê-la. O que eu não imaginava era que essa ação judicial ia desencadear reações ainda mais extremas da minha família, e que os segredos que eu já havia descoberto eram apenas a ponta do iceberg de uma operação muito mais complexa e antiga. A bomba explodiu numa quinta-feira de manhã. Meu pai recebeu a notificação judicial às 9 horas, e às 9h15 ele já estava ligando para meu celular. Eu estava no escritório quando vi o nome dele na tela. Hesitei por alguns segundos antes de atender, sabendo que seria uma conversa difícil. Amanda, que diabos você pensa que está fazendo? Foi a primeira coisa que ele disse, sem nem cumprimentar. A voz dele estava alterada, mais alta que o normal. Carregada de uma raiva que eu raramente tinha visto. Estou buscando a verdade, pai, respondi tentando manter a calma. Estou lutando pelos direitos que vocês me negaram. Direitos? Que direitos? Sua mãe deixou o que quis deixar para você. $5.000 é mais do que você merece depois de tudo que fez para essa família. Aquela última frase me atingiu como um tapa. Depois de tudo que eu fiz? Pai, eu cuidei da minha mãe durante toda a doença. Eu fui a única que esteve presente quando ela mais precisou. O que exatamente eu fiz de errado? Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando ele voltou a falar, o tom era diferente, mais calculado. Amanda, você está sendo manipulada por esses advogados. Eles só querem ganhar dinheiro em cima da nossa família. Desista dessa loucura antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê, pai? Para vocês esconderem as evidências? Para destruírem mais documentos? Não sei do que você está falando, ele respondeu rapidamente, mas percebi o nervosismo na voz. Não sabe? Então me explica Miller Properties. Me explica os $150.000 que sumiram da conta da minha mãe. Me explica por que o testamento dela foi mudado 5 vezes, sempre me prejudicando. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Quando meu pai finalmente falou, foi apenas para dizer: você vai se arrepender disso, Amanda. Você não sabe no que está se metendo, e desligou. Aquela ameaça velada me deixou inquieta. Liguei imediatamente para Patrícia e contei sobre a conversa. Ela disse que era exatamente o tipo de reação que esperávamos, e que eu deveria documentar qualquer tentativa de intimidação. Eles estão desesperados, ela explicou. Quando pessoas culpadas se sentem encurraladas, podem fazer coisas imprudentes. Mantenha-se alerta e anote tudo o que acontecer de estranho. Não demorou muito para as coisas estranhas começarem a acontecer.
No dia seguinte, recebi uma ligação no trabalho de alguém que se identificou como representante do IRS, dizendo que havia irregularidades na minha declaração de imposto e que eu poderia ser processada. Era obviamente um golpe, mas o timing era suspeito demais para ser coincidência. 2 horas depois, o gerente do meu banco me ligou, dizendo que havia suspeitas de atividade fraudulenta na minha conta e que ela seria temporariamente bloqueada para investigação. Quando fui ao banco pessoalmente, descobri que alguém havia feito uma denúncia anônima alegando que eu estava lavando dinheiro. Levou 3 dias para resolver a situação no banco, 3 dias em que não consegui acessar minha própria conta. Durante esse período, também recebi 2 multas de trânsito por infrações que eu tinha certeza de não ter cometido, e meu seguro de carro foi cancelado sem explicação. Estava claro que alguém estava tentando sabotar minha vida pessoal e profissional. Quando contei tudo para Patrícia, ela ficou indignada. Amanda, isso caracteriza assédio e possível obstrução da justiça. Vamos documentar tudo e incluir esses incidentes no processo. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, meu chefe me chamou em sua sala para uma conversa séria. Robert Thompson, o diretor da empresa onde eu trabalhava, sempre foi um homem justo e respeitoso. Por isso, fiquei surpresa quando ele me disse que havia recebido informações perturbadoras sobre meu caráter. Amanda, ele disse claramente desconfortável, recebi uma ligação anônima ontem dizendo que você está envolvida em um esquema para fraudar a herança da sua família. A pessoa disse que você está forjando documentos e mentindo para os advogados. Senti o sangue ferver. Sr. Thompson, o senhor me conhece há 5 anos. Alguma vez eu dei motivos para duvidar da minha honestidade? Claro que não, ele respondeu rapidamente. Por isso estou te contando sobre a ligação em vez de simplesmente acreditar. Mas preciso que você entenda que esse tipo de acusação pode afetar a reputação da empresa. Se isso escalar, pode ser que eu tenha que tomar medidas. Era uma ameaça clara ao meu emprego. Alguém estava tentando me pressionar economicamente para desistir do processo. Saí daquela reunião furiosa e determinada a não ceder a essas táticas intimidatórias. Naquele mesmo dia, Jessica me ligou preocupada. Ela disse que havia recebido uma visita estranha no trabalho dela. Um homem se identificou como investigador privado e fez várias perguntas sobre mim, sobre meu caráter, sobre se eu tinha tendências a mentir ou exagerar situações. Amanda, esse cara estava claramente tentando encontrar algo para usar contra você. Eu não disse nada, óbvio, mas fiquei preocupada. Eles estão te investigando. A situação estava ficando séria demais. Liguei para Patrícia e contei sobre todas as intimidações. Ela sugeriu que procurássemos proteção legal adicional e que acelerássemos nossa investigação antes que eles conseguissem destruir mais evidências. Foi nesse momento que David Chain trouxe uma descoberta que mudou completamente o rumo da investigação. Ele havia conseguido acesso aos registros telefônicos do escritório de Michael Harrison e descoberto algo extraordinário. Nas semanas que antecederam a morte da minha mãe, havia uma frequência anormal de ligações entre Harrison, meu pai, e uma pessoa que identificamos como Dr. Richard Foster, o médico que cuidava da minha mãe no hospital. Amanda, David explicou, essas ligações aconteceram em momentos muito específicos, sempre logo após suas visitas ao hospital, sempre em horários quando sua mãe estava sedada ou dormindo. A implicação era terrível. Será que eles estavam coordenando algo relacionado ao tratamento da minha mãe? Será que estava sendo medicada de forma a mantê-la incapaz de tomar decisões lúcidas sobre seu testamento? Patrícia imediatamente solicitou ao hospital todos os registros médicos da minha mãe, incluindo prescrições, horários de medicação e relatórios sobre seu estado mental durante as últimas semanas de vida. O que descobrimos nos registros foi profundamente perturbador. Durante todo o período da doença, minha mãe havia se mantido lúcida e capaz de tomar decisões, mesmo com a medicação para a dor. Mas nas últimas 3 semanas de vida, houve uma mudança drástica na medicação. Dr. Foster havia aumentado significativamente as doses de sedativos e analgésicos opioides, alegando que era necessário para controlar a dor. Mas os enfermeiros anotaram várias vezes que a paciente parecia sonolenta demais, que tinha dificuldade para se manter acordada durante conversas simples. Mais importante ainda, os registros mostravam que minha mãe havia pedido especificamente para conversar com um advogado durante esse período, mas o pedido foi negado por ordens médicas devido ao seu estado mental comprometido pela medicação.
Patrícia ficou alarmada com essas descobertas. Amanda, se comprovado que aumentaram a medicação deliberadamente para impedir sua mãe de modificar o testamento, isso é crime grave. É privação da capacidade legal de uma pessoa moribunda. Decidimos investigar mais a fundo a relação entre Dr. Foster e minha família. David Chen descobriu que o médico não apenas tratava minha mãe, mas também era coproprietário de um dos imóveis da Miller Properties. A rede de conspiração estava se revelando muito mais complexa do que imaginávamos. Não era apenas meu pai e meu irmão. Havia um advogado corrupto e um médico que pode ter sedado deliberadamente minha mãe para impedir que ela mudasse o testamento. Enquanto processávamos essas informações chocantes, recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher que se identificou como Nancy Peterson, uma enfermeira que havia cuidado da minha mãe no hospital. Senhora Miller, ela disse nervosa, eu soube que a senhora está investigando a morte da sua mãe. Há algo que preciso te contar, mas não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar pessoalmente? Marcamos um encontro num café discreto no centro de Portland. Nancy aparentava ter cerca de 50 anos, uma mulher séria, com olhos preocupados. Ela foi direta ao ponto. Sua mãe me pediu várias vezes para ajudá-la a entrar em contato com um advogado, ela disse em voz baixa. Ela dizia que precisava mudar algo importante, que queria corrigir uma injustiça com a filha. Mas sempre que eu mencionava isso para Dr. Foster, ele dizia que ela estava confusa por causa da medicação. E você acreditou nele? Perguntei. Nancy balançou a cabeça. No começo sim, mas sua mãe sempre ficava mais lúcida quando a medicação diminuía um pouco. Nesses momentos ela falava com muita clareza sobre você, sobre como se arrependia de ter te tratado mal, sobre como queria deixar parte da herança para você. Por que você não fez nada na época? Eu tentei, ela respondeu com lágrimas nos olhos. Conversei com o supervisor de enfermagem, mas ele disse que devíamos seguir as ordens médicas. Dr. Foster tinha autoridade total sobre o tratamento dela. Nancy então me contou algo que me gelou o sangue. Nos últimos dias de vida da sua mãe, Dr. Foster deu instruções específicas para que ela recebesse sedativos extras sempre que tivesse visitas. Ele disse que era para evitar agitação desnecessária, mas eu achei estranho. E quando ela morreu? Dr. Foster estava lá. Ele foi o primeiro a chegar quando os monitores dispararam. Mas o estranho é que ele já estava no hospital, mesmo sendo de madrugada e não sendo o plantão dele. Aquela informação me deixou com suspeitas terríveis. Será que a morte da minha mãe havia sido realmente natural? Será que ela havia sido medicada excessivamente para acelerar o processo e impedir que mudasse o testamento? Nancy me entregou um envelope pequeno. Sua mãe me deu isso poucos dias antes de morrer. Ela me pediu para guardar e entregar para você se algum dia você procurasse a verdade. Ela disse que se algo acontecesse com ela, você ia querer investigar. Dentro do envelope havia uma pequena chave e um papel com um endereço que eu não reconheci. No verso do papel, havia uma mensagem escrita com a letra trêmula da minha mãe. Amanda, perdoe-me por tudo. A verdade está guardada onde você costumava brincar quando era criança. Use esta chave. Fiquei confusa com a mensagem, onde eu costumava brincar quando era criança. A única coisa que me vinha à mente era o sótão da casa dos meus avós, onde eu passava horas brincando quando meus pais me deixavam lá. Mas meus avós haviam morrido anos atrás, e a casa tinha sido vendida, ou pelo menos era o que meu pai havia me dito. Olhei novamente para o endereço no papel, e percebi que era exatamente o endereço da antiga casa dos meus avós. Será que a casa não havia sido vendida? Será que minha mãe tinha escondido algo lá, algo que meu pai e meu irmão não sabiam que existia? Patrícia ficou intrigada com a descoberta da chave e do endereço. Amanda, isso pode ser a evidência que estávamos procurando. Se sua mãe escondeu documentos importantes na casa dos seus avós, isso pode mudar completamente o caso. Decidimos investigar imediatamente. David Chen verificou os registros de propriedade e descobriu que a casa dos meus avós nunca havia sido vendida. Ela estava registrada numa empresa fantasma, mas através de uma rede complexa de transferências, chegava até a Miller Properties. Meu pai havia mentido sobre a venda da casa. Na verdade, eles estavam usando a propriedade para algum propósito que queriam manter em segredo.
E aparentemente minha mãe havia escondido algo lá que eles não sabiam que existia. A chave que Nancy me entregou pode ser a peça final do quebra-cabeça, a evidência definitiva de que minha família havia conspirado não apenas para me roubar, mas possivelmente para apressar a morte da minha própria mãe. A casa dos meus avós ficava numa rua tranquila em Selwood, um bairro antigo de Portland. Eram 2 da tarde de um sábado quando Jessica e eu chegamos lá. Eu havia pedido para ela me acompanhar, porque não queria enfrentar sozinha o que pudesse encontrar naquela casa. A propriedade estava exatamente como eu me lembrava da infância. Uma casa vitoriana de 2 andares, pintada de azul claro, com uma varanda ampla na frente, e um jardim que agora estava completamente abandonado. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas e havia sinais evidentes de que ninguém morava ali há anos. Tem certeza de que é aqui? Jessica perguntou, olhando para a casa mal conservada. Mostrei para ela o endereço no papel que minha mãe havia deixado. Era exatamente ali. Respirei fundo e caminhamos até a porta da frente. Para minha surpresa, a chave que Nancy me entregou não era para a porta principal. Era muito pequena demais, mais parecida com a chave de um móvel ou gaveta. Decidimos contornar a casa para ver se encontrávamos alguma entrada alternativa. Foi quando me lembrei do porão. Quando eu era criança, costumava brincar no porão da casa dos meus avós, especialmente numa salinha pequena onde minha avó Dorothy guardava coisas antigas. A entrada do porão ficava na lateral da casa, uma porta de madeira pintada de verde que dava direto para os fundos. Para minha surpresa, essa porta não estava trancada. Empurramos ela devagar, e descemos uma escada de madeira que rangia a cada passo. O porão estava escuro, e cheirava a mofo. Usei a lanterna do meu celular para iluminar o caminho. Era exatamente como eu me lembrava, um espaço amplo dividido em várias seções, com caixas velhas empilhadas por todos os lados. Amanda, você se lembra onde ficava essa salinha? Jessica perguntou, também usando a lanterna do celular. Caminhei em direção aos fundos do porão, guiada pela memória da infância. Lá estava ela, uma porta pequena de madeira, que dava para um cômodo que minha avó usava como depósito. A porta estava entreaberta. Entramos no pequeno cômodo, e começamos a procurar por algo que pudesse ser aberto com a chave. Havia uma mesa antiga, algumas estantes empoeiradas, e no canto direito um armário antigo de madeira escura. Tenta o armário, Jessica sugeriu. O armário estava trancado, mas quando experimentei a chave que minha mãe havia deixado, ela encaixou perfeitamente. Meu coração começou a bater mais forte quando ouvi o clique da fechadura se abrindo. Dentro do armário, havia várias prateleiras com caixas pequenas e envelopes. Mas o que imediatamente chamou minha atenção foi uma pasta de couro marrom na prateleira do meio, com uma etiqueta escrita à mão, para Amanda, a verdade sobre nossa família. Peguei a pasta com mãos trêmulas e a abri cuidadosamente. Dentro havia documentos que mudaram completamente minha compreensão de toda a situação. O primeiro documento era uma carta longa, escrita à mão pela minha mãe, datada de dezembro de 2017. Minha querida Amanda, se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo e que você finalmente descobriu onde escondi estes documentos. Perdoe-me por não ter tido coragem de te contar tudo isso enquanto estava viva, mas preciso que você saiba a verdade sobre nossa família. Durante anos, permiti que seu pai controlasse nossa vida financeira sem questionar. Achava que era meu dever como esposa, que mulher não deveria se meter em negócios. Mas nos últimos anos da minha vida, especialmente depois que fiquei doente, comecei a investigar nossas finanças e descobri coisas terríveis. Amanda, você não é apenas minha filha, você é a única herdeira legítima da fortuna da família Miller. Parei de ler por um momento, confusa. Jessica, o que ela quer dizer com única herdeira legítima? Continue lendo, ela disse, tão curiosa quanto eu. Seu avô William Miller, meu sogro, deixou um testamento que nunca foi executado corretamente. Thomas escondeu esse testamento de todos nós durante mais de 20 anos. O verdadeiro testamento deixa toda a herança da família Miller para a primeira neta mulher da família, que é você. A empresa, as propriedades, os investimentos, tudo deveria estar em seu nome desde que você completou 18 anos. Thomas tem usado procurações falsas e documentos fraudulentos para manter controle de tudo que rightfully pertence a você. Robert não é filho biológico de Thomas. Ele é fruto de um relacionamento que tive antes do casamento, e Thomas o adotou legalmente.
Mas segundo o testamento original do seu avô, apenas descendentes biológicos diretos da família Miller têm direito à herança. Estou deixando aqui o testamento original do seu avô, documentos que comprovam a paternidade do Robert e todas as evidências que consegui reunir sobre as fraudes do seu pai. Use isso para reclamar o que é seu por direito. Perdoe-me por todos os anos de injustiça. Perdoe-me por ter sido fraca demais para enfrentar a verdade enquanto estava viva. Com todo o meu amor e arrependimento, sua mãe, Sarah. Fiquei paralisada. Reli a carta 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando nada. Minha mãe estava dizendo que Robert não era meu irmão biológico, que eu era a única herdeira legítima de toda a fortuna da família e que meu pai havia escondido isso de mim durante mais de 20 anos. Amanda, você está bem? Jéssica perguntou vendo minha expressão de choque. Mostrei a carta para ela. Enquanto Jéssica lia, examinei os outros documentos na pasta. Havia uma cópia do testamento original do meu avô William Miller, datado de 1995. O documento era claro: toda a herança da família deveria passar para a primeira descendente mulher da linhagem direta Miller. Havia também um exame de DNA antigo, mostrando que Robert não tinha parentesco biológico com a família Miller. E documentos médicos comprovando que minha mãe havia engravidado do Robert antes de se casar com meu pai, fruto de um relacionamento com um homem chamado Marcus Johnson. Mas o documento mais chocante era uma confissão assinada pelo próprio Thomas Miller, datada de 2016. Na confissão, meu pai admitia ter escondido o testamento do meu avô, ter falsificado documentos para manter controle da herança que deveria ser minha, e ter usado a empresa Miller Properties para lavar dinheiro desviado dos fundos familiares. Amanda, isso é dinamite pura, Jéssica disse depois de ler tudo. Seu pai não apenas escondeu sua herança, ele cometeu crimes graves por mais de 2 décadas. Havia ainda outro envelope na pasta selado e marcado com urgente abrir apenas em caso de emergência. Dentro estava uma carta mais recente, de janeiro de 2018. Amanda. Estou escrevendo isto no hospital, pouco antes de uma cirurgia que pode não correr bem. Descobri que Thomas sabe que encontrei estes documentos. Ele me confrontou ontem e ameaçou me colocar numa clínica psiquiátrica se eu tentasse mudar meu testamento. Estou com medo de que ele possa fazer algo drástico para me impedir de revelar a verdade. Dr. Foster está trabalhando com ele. Os dois são sócios em vários negócios ilegais. Se algo acontecer comigo, saiba que não foi acidental. Há mais documentos escondidos no banco. Tem um cofre no First National Bank Downtown, número 247. A chave está nesta pasta. Lá estão os documentos originais e evidências de todos os crimes que eles cometeram. Lute pelos seus direitos, Amanda. Você é mais forte do que eu jamais fui. Sarah. Procurei na pasta e encontrei uma pequena chave prateada, diferente da primeira. Era uma chave de cofre bancário. Minha mãe havia deixado ainda mais evidências num banco. Jéssica, minha mãe estava com medo de ser morta por descobrir a verdade, falei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. E considerando como ela morreu, talvez o medo dela fosse justificado, Jéssica respondeu sombriamente. Continuei examinando os documentos e encontrei algo que me deixou nauseada. Havia registros financeiros mostrando que meu pai havia estado desviando dinheiro da herança que deveria ser minha desde 1999, ano em que completei 18 anos. Durante 20 anos, ele havia roubado sistematicamente milhões de dólares que eram meus por direito. O dinheiro havia sido usado para comprar propriedades, investir em negócios, financiar o estilo de vida luxuoso dele e do Robert. A empresa de restaurantes que sempre pensei que era do meu pai, na verdade, havia sido comprada com dinheiro da herança Miller. As casas, os carros, as viagens, a educação cara do Robert, tudo pago com dinheiro que era meu. Mas havia algo ainda pior. Entre os documentos estava uma correspondência entre meu pai e Dr. Foster de janeiro de 2018, discutindo métodos para acelerar o processo natural e garantir que certas informações nunca venham à tona. Amanda, isso parece que eles estavam planejando acelerar a morte da sua mãe, Jéssica disse, lendo por cima do meu ombro. Havia também registros bancários mostrando pagamentos regulares do meu pai para Dr. Foster, descritos como consultoria médica especial. Os pagamentos haviam aumentado drasticamente nas semanas antes da morte da minha mãe.
Um dos documentos mais perturbadores era um relatório médico falsificado, onde Dr. Foster descrevia minha mãe como mentalmente instável e propensa a delírios paranoides. O relatório estava datado poucos dias antes dela morrer, claramente preparado para usar caso ela tentasse revelar a verdade. Eles criaram um plano para desacreditar sua mãe se ela tentasse falar, Jessica observou, e quando isso não foi suficiente. Não consegui terminar o pensamento. A possibilidade de que minha própria família tivesse assassinado minha mãe para manter os crimes em segredo era devastadora demais para processar. Havia ainda documentos mostrando que a conspiração ia além da nossa família. Michael Harrison, o advogado, estava recebendo pagamentos irregulares há anos. Havia também nomes de outros profissionais envolvidos, contadores, corretores imobiliários, até mesmo um juiz que havia facilitado algumas transferências de propriedades suspeitas. Era uma rede de corrupção que se estendia por décadas, envolvendo dezenas de pessoas, tudo para manter o controle sobre uma herança que legalmente era minha desde os 18 anos. No final da pasta, havia uma última surpresa: uma cópia de uma carta que minha mãe havia enviado para o FBI, poucos dias antes de morrer, denunciando toda a operação criminosa e pedindo investigação federal. Amanda, sua mãe tentou fazer a coisa certa nos últimos dias de vida, Jessica disse. Ela tentou proteger você e entregar todos eles para a justiça. Olhei para a data da carta, 15 de fevereiro de 2018. Minha mãe morreu em 18 de fevereiro. Ela havia enviado a denúncia para o FBI apenas 3 dias antes da morte. Será que o FBI havia recebido a carta? Será que havia uma investigação em andamento? Ou será que meu pai e seus cúmplices haviam conseguido interceptar a denúncia? Guardamos todos os documentos cuidadosamente na pasta. Tínhamos evidências mais do que suficientes para destroçar completamente a versão dos fatos que meu pai havia construído. Mas também tínhamos evidências de crimes muito mais graves: fraude, roubo, falsificação de documentos e possivelmente homicídio. O que fazemos agora? Jessica perguntou. Primeiro, vamos ao banco pegar o que está no cofre. Depois, ligamos imediatamente para Patrícia e para a polícia. E então, falei, sentindo uma determinação que nunca havia sentido antes, vamos fazer esses criminosos pagarem por tudo que fizeram. Enquanto saíamos da casa dos meus avós, não pude deixar de pensar que minha vida havia mudado completamente em questão de horas. Eu não era mais Amanda Miller, a filha rejeitada que lutava por migalhas da herança familiar. Eu era Amanda Miller, a legítima herdeira de uma fortuna multimilionária, vítima de uma conspiração criminosa que durava décadas, e agora tinha em mãos todas as evidências necessárias para destruir completamente as pessoas que haviam roubado minha vida. A guerra estava apenas começando. O First National Bank ficava no coração financeiro de Portland, um prédio imponente de granito que respirava tradição e seriedade. Era segunda-feira de manhã, quando Jessica e eu chegamos lá, acompanhadas pela Dr. Patricia Williams, que havia insistido em ir conosco após ouvir sobre as descobertas na casa dos meus avós. Patrícia havia passado o domingo inteiro analisando os documentos que encontramos e estava visivelmente abalada. Amanda, em 30 anos de carreira, nunca viu uma conspiração tão elaborada e sistemática, ela disse enquanto subíamos as escadas do banco. O que sua mãe documentou aqui pode derrubar uma rede criminosa inteira. O gerente de cofres, Sr. Kevin Walsh, nos recebeu numa sala privada. Quando mostrei a chave e expliquei que era a herdeira legítima do cofre 247 registrado em nome de Sarah Miller, ele verificou cuidadosamente minha documentação. Preciso fazer algumas verificações adicionais, ele disse, comparando minha identidade com os registros. Este cofre foi registrado há apenas alguns meses, e há instruções muito específicas sobre quem pode acessá-lo. Depois de 15 minutos de verificações, Walsh retornou com expressão preocupada. Senhora Miller, há algo muito estranho aqui. Sua mãe registrou este cofre em dezembro de 2017, mas também deixou instruções para que, em caso de morte dela, o acesso fosse liberado apenas para você, e apenas mediante a apresentação de uma carta específica, com código de verificação. Que carta? Perguntei confusa. Uma carta que deveria estar em sua posse, contendo um código de 6 dígitos escritos pela própria senhora Sarah Miller. Imediatamente me lembrei da pasta que encontramos. Havia um pequeno papel que eu não havia prestado muita atenção, com números escritos à mão. Procurei na bolsa e encontrei
847.291. Walsh conferiu o código e seu rosto ficou ainda mais sério. Senhora Miller, sua mãe deixou instruções muito claras de que se você chegasse até aqui com este código, significava que algo grave havia acontecido com ela. Ela também deixou uma carta lacrada para ser entregue junto com o conteúdo do cofre. Descemos até a área dos cofres no subsolo do banco. O cofre 247 era maior do que eu esperava, quase do tamanho de um armário pequeno. Quando Walsh o abriu, encontramos várias caixas organizadas meticulosamente, cada uma etiquetada com datas e descrições. A primeira caixa estava marcada como Testamento Original William Miller 1995. Dentro havia não apenas uma cópia do testamento que já tínhamos visto, mas o documento original, autenticado em cartório, com todas as assinaturas e selos oficiais. A segunda caixa continha evidências financeiras, desvios 1999 a 2018. Eram centenas de documentos mostrando transferências ilegais, investimentos feitos com dinheiro da herança, compras de propriedades, e uma planilha detalhada que minha mãe havia preparado calculando o valor total desviado. 4,7 milhões de dólares. 4.700.000 dólares, murmurei, tentando processar a magnitude do roubo. Eles roubaram quase 5 milhões de dólares que eram meus. A terceira caixa era a mais perturbadora. Conspiração médica Dr. Roger Foster. Continha gravações de áudio que minha mãe havia feito secretamente de conversas entre meu pai e Dr. Foster, além de documentos médicos que nunca haviam sido mostrados para a família. Patrícia conectou um pequeno gravador portátil que trouxe e reproduzimos uma das gravações. Era uma conversa entre meu pai e Dr. Foster, datada de janeiro de 2018. Thomas, ela está ficando cada vez mais suspeita. Ontem perguntou sobre os documentos que você queimou. Você precisa aumentar a medicação dela, Richard. Precisa manter ela calma até resolvermos isso definitivamente. Já aumentei 2 vezes, se aumentar mais pode ser perigoso. O perigoso é ela falando. Você entende? Não podemos permitir que ela conte nada para Amanda. Entendo, mas se algo acontecer, você garante que minha parte está protegida? Claro. A Miller Properties está crescendo. Quando Amanda desistir de vez de questionar as coisas, dividiremos os lucros como combinado. Jéssica ficou pálida ouvindo a gravação. Amanda, eles estão falando sobre matar sua mãe. Havia outras gravações igualmente perturbadoras. Numa delas, Dr. Foster explicava para meu pai como poderia acelerar o processo natural, usando uma combinação de medicamentos que causaria falência múltipla dos órgãos, mas pareceria a morte natural em alguém com câncer avançado. A quarta caixa continha a rede de cumplicidade, envolvidos na conspiração. Minha mãe havia documentado metodicamente todas as pessoas envolvidas no esquema criminoso. Além do meu pai, Robert Harrison e Dr. Foster, havia mais 12 pessoas implicadas. Entre eles estava o juiz Martin Crawford, que havia aprovado várias transferências de propriedade sem a devida verificação. Havia também 3 contadores diferentes que haviam falsificado documentos fiscais, 2 corretores imobiliários que participaram de vendas fraudulentas, e até mesmo um funcionário do cartório que havia autenticado documentos falsos. É uma máfia, Patrícia disse analisando os documentos. Uma rede organizada de profissionais corruptos trabalhando juntos para roubar sua herança. A quinta caixa era marcada como segurança plano de fuga. Dentro havia passaportes falsos para meu pai e Robert, passagens aéreas já compradas para o Panamá, e documentos mostrando que eles haviam transferido mais de 2 milhões de dólares para contas bancárias offshore. Eles estavam preparados para fugir do país se a situação ficasse insustentável, Patrícia observou. Isso mostra que sabiam exatamente que estavam cometendo crimes graves. A última caixa continha a carta lacrada que Walsh havia mencionado. Com mãos trêmulas abriu o envelope e li a última mensagem da minha mãe. Minha querida Amanda, se você está lendo isto, significa que conseguiu encontrar todas as evidências que deixei escondidas. Significa também que provavelmente estou morta, e que minha morte pode não ter sido tão natural quanto aparenta. Quando descobri a extensão dos crimes que Thomas cometia, entendi que minha vida estava em perigo. Ele não podia permitir que eu revelasse a verdade sobre a herança que roubou de você, sobre os documentos falsificados, sobre toda a rede de corrupção que construiu.
Mas não podia morrer em silêncio, deixando você acreditar que merecia apenas as migalhas que ele estava disposto a dar. Você merece tudo, Amanda. Você sempre mereceu tudo. O que eles fizeram com você foi mais do que roubo, foi uma tentativa sistemática de destruir sua autoestima. De fazer você acreditar que valia menos, que não merecia os mesmos direitos que Robert. Fizeram isso para que você nunca questionasse, nunca investigasse, nunca descobrisse que toda a riqueza da família deveria estar em suas mãos. Use estas evidências para recuperar não apenas seu dinheiro, mas sua dignidade. Use para mostrar ao mundo quem eles realmente são. E use para construir a vida que sempre deveria ter tido. Perdoe uma mãe que foi fraca demais para proteger você enquanto estava viva, mas que pelo menos conseguiu deixar as armas necessárias para você lutar por justiça. Com todo o meu amor e orgulho, sua mãe. Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos. Minha mãe havia sacrificado sua própria vida para me dar as evidências necessárias para destruir a rede criminosa que havia roubado meu futuro. Patrícia estava documentando tudo fotograficamente quando Walsh retornou com uma expressão ainda mais preocupada. Senhora Miller, preciso informá-la de algo importante. Este não é o único cofre que sua mãe mantinha aqui. Como assim? Perguntei, surpresa. Ela abriu um segundo cofre 2 semanas antes de morrer. Um cofre ainda maior, registrado sob um nome diferente. Ela deixou instruções para que, se você acessasse este primeiro cofre, eu deveria te informar sobre o segundo. Walsh nos levou para outro corredor, onde abriu o cofre número 198, registrado em nome de Margaret Thompson, mas com as mesmas instruções de acesso para mim, em caso de morte de Sarah Miller. Este segundo cofre era 3 vezes maior que o primeiro, e estava repleto de caixas ainda mais organizadas. Havia documentos originais que remontavam a décadas, incluindo correspondências entre meu avô William e advogados da época, mostrando que ele sempre soube que Robert não era seu neto biológico. Mais chocante ainda, havia evidências de que a conspiração para me roubar havia começado muito antes do que imaginávamos. Documentos de 1997 mostravam que meu pai já estava planejando esconder o testamento do meu avô, 2 anos antes de eu completar 18 anos. Havia também uma cópia de um relatório de investigação privada que minha mãe havia contratado em 2016. O investigador havia descoberto que meu pai mantinha relacionamentos extraconjugais há anos, e que várias das propriedades da Miller Properties haviam sido compradas para suas amantes. Sua mãe descobriu que além de roubar você, seu pai estava usando o dinheiro da família para sustentar outras mulheres, Patrícia disse, analisando os relatórios. Mas a descoberta mais impressionante estava numa caixa marcada como evidência criminal, outros crimes. Minha mãe havia documentado que a rede de corrupção ia muito além do roubo da minha herança. Eles estavam envolvidos em lavagem de dinheiro para cartéis de drogas, sonegação fiscal em larga escala, e até mesmo suborno de funcionários públicos para conseguir contratos governamentais. A Miller Properties não era apenas uma empresa de fachada para esconder minha herança roubada. Era o centro de uma operação criminosa que movimentava dezenas de milhões de dólares anualmente. Amanda, com estas evidências não estamos falando apenas de recuperar sua herança, Patrícia disse, visivelmente abalada. Estamos falando de desmantelar uma organização criminosa que opera há décadas. Havia ainda uma última surpresa no segundo cofre. Uma cópia da denúncia que minha mãe havia enviado para o FBI, junto com uma carta de resposta confirmando que uma investigação federal havia sido aberta sob o código de caso FBI PDX 2018 a 0847. O FBI está investigando? Exclamei. Eles receberam a denúncia da minha mãe. Walsh então nos entregou um envelope lacrado que havia sido deixado para ser aberto apenas se eu acessasse ambos os cofres. Dentro estava uma carta do agente especial do FBI Marcos Rodrigues, datada de 3 dias após a morte da minha mãe. Cara senhora Amanda Miller. Se está lendo esta carta, significa que sua mãe previu corretamente que algo poderia acontecer com ela antes de completarmos nossa investigação. Sarah Miller nos procurou em fevereiro de 2018 com evidências substanciais de uma rede de crimes financeiros complexa. Iniciamos uma investigação federal baseada em suas informações. Lamentamos informar que sua mãe morreu antes de podermos oferecer proteção adequada.
No entanto, as evidências que ela forneceu, combinadas com o que deixou nestes cofres, são suficientes para processar criminalmente todos os envolvidos. Entre em contato conosco imediatamente, sua segurança pode estar em risco, e precisamos de sua cooperação para completar esta investigação. Agente Especial Marcos Rodrigues, FBI, Divisão de Crimes Financeiros. Olhei para Patrícia e Jessica, ainda tentando processar a magnitude de tudo que havíamos descoberto. Não era apenas sobre recuperar minha herança. Era sobre justiça para minha mãe, sobre desmantelar uma rede criminosa, sobre garantir que dezenas de pessoas pagassem pelos crimes que cometeram. O que fazemos agora? Jessica perguntou. Agora, respondi sentindo uma determinação inabalável, ligamos para o FBI e acabamos com isso de uma vez por todas. A ligação para o agente Marcos Rodrigues foi feita diretamente do banco. Patrícia insistiu que não deveríamos sair de lá até que o FBI chegasse, considerando que nossa segurança poderia estar em risco. 15 minutos depois, 3 agentes federais entraram no First National Bank como se fossem clientes normais. Rodrigues era um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhar extremamente sério. Quando se apresentou e mostrou sua identificação, foi direto ao ponto. Senhora Miller, sua vida pode estar em perigo. Estamos monitorando as atividades do seu pai e irmão há meses, e sabemos que eles estão preparados para tomar medidas drásticas se necessário. Que tipo de medidas drásticas? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Nos últimos 3 dias, desde que você entrou com a ação judicial, eles movimentaram quase todo o dinheiro das contas offshore. Também interceptamos comunicações sugerindo que podem tentar deixar o país ainda esta semana. Rodrigues explicou que o FBI havia estado construindo um caso contra a rede criminosa desde a denúncia da minha mãe, mas precisavam de mais evidências para garantir condenações. O que sua mãe deixou nestes cofres é exatamente o que precisávamos para fechar o cerco. Os agentes passaram as próximas 2 horas fotografando e catalogando todas as evidências dos cofres. Rodrigues me explicou que seria necessário entrar no programa de proteção a testemunhas temporariamente, até que as prisões fossem efetuadas. Quantas pessoas vão ser presas? Perguntei. 16 pessoas inicialmente, incluindo seu pai e Robert, mas acreditamos que a rede seja ainda maior. Suas evidências podem levar a uma das maiores operações de combate ao crime organizado financeiro que Portland já viu. Naquela tarde, fui para uma casa segura do FBI, enquanto os agentes finalizavam os preparativos para a operação. Patrícia ficou comigo, ajudando a revisar todos os aspectos legais do caso. Jessica teve que voltar para casa, mas prometeu estar disponível para qualquer coisa que eu precisasse. A operação começou na madrugada de terça-feira. Às 5 da manhã, equipes simultâneas do FBI executaram mandados de busca e apreensão em 12 locais diferentes. A casa do meu pai, o apartamento do Robert, o escritório de Harrison, a clínica do Dr. Foster e 8 propriedades da Miller Properties. Rodrigues me ligou às 7 da manhã para informar que meu pai e Robert haviam sido presos no aeroporto, tentando embarcar num voo para o Panamá. Eles tinham malas cheias de dinheiro e documentos falsos. Harrison foi preso em casa, Dr. Foster na clínica e o juiz Crawford foi detido no próprio tribunal. Foi como um efeito dominó, Rodrigues explicou. Assim que começamos as prisões, vários envolvidos tentaram cooperar oferecendo informações sobre os outros. A rede está completamente desmantelada. 2 dias depois, pude finalmente sair da casa segura e retornar à minha vida normal. Mas minha vida não era mais normal. Em questão de uma semana, eu havia passado de ser uma contadora comum, lutando por $5.000 de herança, para ser a legítima proprietária de um império multimilionário. Patrícia organizou uma reunião com um contador forense especializado para calcular exatamente o valor de tudo que eu deveria herdar. O resultado foi surpreendente. Além dos 4,7 milhões que haviam sido roubados diretamente, havia também o crescimento dos investimentos que deveriam ter sido feitos em meu nome ao longo dos anos. Com juros compostos e correção monetária, o valor total da minha herança legítima era de aproximadamente $12 milhões. Isso sem contar as propriedades da Miller Properties, que sozinhas valiam mais de 8 milhões. Amanda, você não é apenas uma herdeira, o contador explicou. Você é uma das mulheres mais ricas de Portland.
O processo de recuperação dos bens foi complexo, mas a quantidade de evidências tornava tudo muito mais fácil. O Tribunal Federal congelou imediatamente todos os ativos da Miller Properties e determinou que fossem transferidos para mim. As contas bancárias offshore foram bloqueadas e o dinheiro repatriado. 3 semanas após as prisões, recebi uma ligação inesperada. Era Robert, ligando da prisão. Amanda, preciso falar com você, ele disse a voz quebradiça. Preciso explicar algumas coisas. Hesitei, mas a curiosidade foi maior. Fui visitá-lo na penitenciária federal acompanhada por Patrícia. Ver Robert naquele ambiente foi chocante. Ele, que sempre foi arrogante e cheio de si, agora parecia uma pessoa completamente diferente. Amanda, eu não sabia, foram suas primeiras palavras. Eu juro que não sabia sobre o testamento do seu avô. Não sabia que você era a legítima herdeira de tudo. Mas você sabia que eu estava sendo tratada injustamente, respondi. Você sabia que havia algo errado com toda aquela situação. Sabia sim, ele admitiu, com lágrimas nos olhos. Mas Thomas sempre me disse que era assim que as famílias funcionavam, que homens tinham mais responsabilidades, e por isso mereciam mais. Eu cresci acreditando nisso. Robert então me contou sua versão da história. Ele disse que só descobriu que não era filho biológico do Thomas quando tinha 22 anos, mas que meu pai o chantageou para manter segredo, ameaçando tirá-lo da família se ele contasse para alguém. Ele me usou tanto quanto usou você, Robert disse. Só que de uma forma diferente. Ele me fez acreditar que eu tinha que ser grato pela vida que ele me deu, que devia lealdade total a ele em troca disso. Mas você participou ativamente dos crimes, apontei. Você assinou documentos falsos, transferiu dinheiro ilegalmente. Participei porque estava apavorado, ele confessou. Quando descobri sobre a Miller Properties, Thomas me disse que se alguém descobrisse, eu seria o primeiro a ser preso, porque meu nome estava em todos os documentos. Disse que minha única proteção era continuar colaborando com ele. Saí daquela visita com sentimentos confusos. Por um lado, Robert havia participado ativamente do esquema que me roubou. Por outro lado, ele também havia sido manipulado e usado pelo meu pai. Era uma vítima e um criminoso ao mesmo tempo. 2 semanas depois, recebi uma carta manuscrita do meu pai na prisão. Era longa e cheia de justificativas, mas no final havia algo que parecia ser um pedido de desculpas genuíno. Amanda, sei que nada do que eu disser pode justificar o que fiz com você. Roubar sua herança foi apenas o começo. O pior foi roubar sua autoestima, fazer você acreditar que valia menos, que merecia menos. Não posso desfazer 20 anos de injustiça, mas posso pelo menos reconhecer que você sempre foi a pessoa mais íntegra e trabalhadora da nossa família. Você merecia tudo que eu neguei a você, e muito mais. Espero que possa usar essa herança para construir a vida extraordinária que sempre deveria ter tido. Não respondi à carta, algumas feridas são profundas demais para serem curadas com palavras. Os julgamentos começaram 6 meses depois. Meu pai, Robert Harrison, Dr. Foster e mais 8 pessoas foram condenados por múltiplos crimes federais. Meu pai pegou 25 anos de prisão. Robert, por cooperar com a investigação e por ter sido considerado parcialmente vítima da manipulação, pegou 12 anos. Dr. Foster foi condenado por homicídio culposo no caso da minha mãe, além dos crimes financeiros. Harrison perdeu a licença para advogar e foi condenado a 15 anos. O juiz Crawford foi condenado a 20 anos e perdeu todos os benefícios da aposentadoria. Durante os julgamentos, descobrimos que a rede criminosa havia roubado não apenas de mim, mas de dezenas de outras famílias ao longo dos anos. O valor total dos crimes ultrapassou 50 milhões de dólares. Com a conclusão dos processos criminais, pude finalmente tomar posse completa da minha herança. O primeiro ato que fiz foi estabelecer uma fundação em memória da minha mãe, dedicada a ajudar mulheres vítimas de violência financeira e manipulação familiar. A segunda coisa que fiz foi comprar de volta a casa dos meus avós em Selwood. Reformei completamente a propriedade e a transformei na sede da fundação. O porão onde encontrei os documentos que mudaram minha vida, virou um arquivo histórico sobre crimes financeiros contra mulheres. Também usei parte do dinheiro para financiar investigações similares em outros casos suspeitos. Descobrimos que o problema de famílias escondendo heranças de filhas mulheres era muito mais comum do que imaginávamos. Jessica se tornou diretora executiva da fundação.
Ela disse que queria ajudar outras mulheres a descobrir verdades que talvez estivessem escondidas em suas próprias famílias. 3 anos depois de toda essa saga, posso dizer que minha vida mudou completamente. Não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos. Aprendi que meu valor como pessoa nunca dependeu do reconhecimento da minha família. Aprendi que é possível construir uma vida extraordinária mesmo quando começamos de baixo. Mas principalmente aprendi que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Pode demorar anos, pode exigir coragem para investigar, pode ser dolorosa de descobrir, mas a verdade sempre prevalece no final. Hoje, quando visito o túmulo da minha mãe, levo flores frescas e conto para ela sobre tudo que construí com a herança que ela lutou tanto para me deixar. Conto sobre as mulheres que ajudamos, sobre as injustiças que corrigimos, sobre o bem que estamos fazendo no mundo. E sempre termino dizendo: obrigada, mãe, por ter sido corajosa o suficiente para me deixar as ferramentas necessárias para lutar. Sua filha finalmente fez justiça. Porque no final das contas, esta história nunca foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre dignidade, sobre justiça, sobre uma filha que se recusou a aceitar o lugar de menos-valia que tentaram impor a ela. E sobre uma mãe que, mesmo na hora da morte, encontrou forças para proteger a filha que havia falhado em proteger durante a vida. Às vezes, os documentos mais importantes da nossa vida estão escondidos nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. E às vezes a maior herança que podemos receber não é dinheiro, mas a verdade. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.